para as nossas turmas. Então é isso. Né? A gravação começou de novo. Boa tarde, Yasmin, Tadeu e Thalita. A gente tem essa peculiaridade do dia de hoje, né? Que era para ser, em tempos normais, seria um feriadão. Né? Embora hoje seja ponto facultativo, a gente não vai ter o feriado de amanhã na UFDPAR. E esse semestre 2021.1 é um semestre atípico, inclusive pelo tamanho. Né? Um semestre que, em termos de dias letivos, só tem 75 dias. E em dias corridos dá pouco mais de 90. Essa é a razão pela qual a gente tem que ter essa aula hoje, viu, gente? Letícia, boa tarde. Já teve alguns feriados que a gente perdeu, teve aquela atividade de abertura, né, do semestre para os ingressantes que a gente perdeu também. Diego, Letícia. Só que vocês estão chegando, vou deixar essa aula de hoje gravada, tá, pessoal? Como um teste ainda, né? As aulas não vão ser todas gravadas, por essa peculiaridade. E aí a gente tem que correr, né? Eu ainda estou aqui quebrando cabeça para reduzir algumas aulas futuras, mesmo sabendo da carga teórica, né, que ela tem. Então, tem que ser uma redução que não cause prejuízo a vocês, principalmente. Para nos dar, a gente tem que, no mínimo, conseguir dar um horizonte, né, das teorias. A parte de funcionamento, a gente até trabalhou, né, na primeira unidade. Aí tem que dar um horizonte das teorias, tanto do lado da demanda de moeda, como das teorias de política monetária, que vai afetar, né, a oferta de moeda ou a liquidez da economia. E nesse prazo apertado que nós temos. Esse é um dos motivos pelo qual, né, a gente tem que aproveitar essas datas ainda que, né, eu não sei vocês, mas eu preferia estar no feriadão. Então, esse é o motivo. A outra coisa, tem atividade. Eu recebi poucas atividades até agora, era para ter entregue até às 16 horas. Vou deixar aberto, né, para vocês enviarem. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tenho as notas da unidade, né? Já fechei todas as atividades, já observei, já ponderei, né? Atribuí peso a cada atividade e fiz a correção da prova. O que eu senti? Né? Que as notas baixas têm a ver com a não entrega de atividades, as principais, né? Principalmente por isso. Estou falando para vocês que as atividades têm um peso relevante, né? A gente, na primeira unidade, olha para as atividades de uma maneira mais tranquila, depois vai até cobrando mais, avaliando com mais calma. Mas é uma coisa para a gente sentar e conversar depois. Eu só não vou trazer hoje, né, para vocês, justamente porque, né, dia 11, poucos alunos, deixar para quarta-feira a gente sentar e conversar, né, e debater esses pontos. Aí, só para ilustrar, né, a gente pode ver depois, já que o meu interesse é mais que vocês façam do que vocês fiquem com nota. Quem ficou, né? Quem entregou poucas atividades está com nota bastante baixa, comparado com quem fez o conjunto, né, a maioria das atividades, que é tentar repor depois essas atividades que ficaram para trás. Beleza? Beleza, gente? Sim, não, tá difícil. Certíssimo, professor. Maravilha, Letícia. Então, vamos falar um pouco, continuar nosso debate sobre as teorias monetárias hoje. Né? A gente discutiu na aula passada as interpretações da escola clássica e neoclássica, né? O pensamento da teoria quantitativa da moeda. Hoje a gente dá prosseguimento abordando, né, as teorias keynesianas. O que eu vou fazer agora? Primeiro, está gravando, vamos deixar
né? Vamos tirar meu vídeo e nos concentrar na exposição. E, de fato, para hoje, até pelo nosso modelo, vai ser ainda mais expositivo, talvez. Né? Vou tentar falar com mais calma, na expectativa e na esperança que vocês interrompam, né? Discutam, façam suas questões quando necessárias, e até compare com a TQM, né? Já que teve atividade, foi passada para vocês, para tornar isso um pouco mais dinâmico, apesar dessa especificidade. É isso. O que a gente vinha conversando desde a aula passada, quando iniciamos, de fato, a segunda unidade. Antes de falar disso, deixa eu só fazer um outro comentário, do qual eu gostei muito, que foi o retorno de vocês, para quem entregou, claro, né? Alguns alunos não entregaram, da atividade sobre o documentário. Né? Eu achei muito bom, no geral. Vocês conseguiram, depois de ter feito a prova, coincidentemente, depois de ter feito a prova, isso tem um efeito, né? Vocês já tinham estudado para a prova, mas vocês incorporaram bem a discussão, que é a discussão nossa da primeira unidade. Então, isso é um ponto positivo, apesar da carga teórica estar incorporando. E algumas daquelas questões que aparecem lá, teoricamente, do ponto de vista teórico, a gente só vai resolver a partir de agora, né? Quando a gente está observando as principais correntes teóricas interpretativas do fenômeno da moeda. E foi por isso que eu voltei para lá, né? Porque, no fundo, qual é o melhor marca-texto aqui? Porque, no fundo, né, as teorias monetárias são as explicações alternativas ao fenômeno da moeda. Certo? Quando a gente parte para Keynes, a gente também está partindo para uma revolução. Do ponto de vista teórico, o papel atribuído à moeda talvez seja o elemento central do que foi provocado no pensamento econômico, melhor dizendo. A abordagem que Keynes dá para o funcionamento da economia. Aqui nós vamos concentrar tanto Keynes no seu estado, né, diretamente no original, por assim dizer, como a escola que se pretende, né, fazer uma leitura mais pura. Eu não gosto desse termo, mas é quem pretende, que são os pós-keynesianos. A gente vai ter chance de dedicar mais aos pós-keynesianos quando estivermos estudando política monetária. Por que eu estou destacando os pós-keynesianos? Porque na próxima aula nós vamos estudar os velhos keynesianos, né? Que são os keynesianos que, de fato, se tornaram, durante um período, o pensamento econômico dominante. São os keynesianos da chamada síntese neoclássica, ou, se vocês quiserem, síntese keynesiana. Aqueles que formularam a macroeconomia que a gente conhece de manual, que incorpora o pensamento de Keynes à tradição neoclássica. Começa com John Hicks, mas do ponto de vista do fenômeno monetário, a gente tem o James Tobin, e o William Baumol, né? São os dois principais que nós discutiremos na próxima aula. Em paralelo, e é uma escola que até de menor expressão, porque, diferente de outras correntes keynesianas, essa é uma escola tipicamente heterodoxa, né? A escola dos pós-keynesianos. No Brasil, ela tem uma forte representação, né? Primeiro, por causa do autor do livro que vocês estão lendo. O Fernando Cardim de Carvalho, falecido em 2019, começo de 2019,
era um pós-keynesiano, mas não só isso, ele era um dos economistas monetaristas mais respeitados no mundo, não só no Brasil. Cardin dedicou a sua vida, né, a estudar a uma agenda de pesquisa sobre o fenômeno da moeda a partir dessa visão keynesiana, se vocês quiserem, pós-keynesiana. O outro motivo pelo qual os pós-keynesianos têm um peso no debate econômico no Brasil é a Escola de Campinas, né, a Unicamp, por conta de Beluso, Luiz Gonzaga Beluso, e de seus alunos, seus seguidores, tal, que também debatem por este viés, uma tentativa de retomar Keynes no original. E aí aparecem como destaque, claro, né? O que de Keynes? Essa noção aqui, da preferência pela liquidez, e uma outra noção que aparece no capítulo 17, como eu falei, ainda estou decidindo se eu vou passar o capítulo 17 para vocês lerem, da teoria geral, porque é o capítulo da escolha dos ativos. E a escolha dos ativos é fundamental para a gente entender a influência da moeda. Então, tá, antes da gente seguir, ainda falando das teorias monetárias de uma maneira geral, a gente traz o mesmo conjunto de questões da aula passada, né? Quando a gente está olhando para cada teoria monetária, eu acabei já falando, comentando com vocês que essas 3 perguntas devem ser perguntas guias para cada uma dessas teorias. Então, assim como a TQM, a gente se pergunta agora de um ponto de vista keynesiano, né? Como explicar o fenômeno da moeda? Que definição, ou qual a definição de moeda a teoria keynesiana adota? E como essa definição de moeda influencia a explicação do fenômeno? A amarela não ficou boa. Então, essas 3 questões são que a gente está propondo como questões guias para este momento da nossa disciplina. Eu acho que a cada tópico, a cada assunto, né, ou a cada corrente teórica, vocês trouxerem isso trouxerem respostas para isso, é um guia excelente, de estudos. Né? Claro que tem, dentro de cada teoria, tem suas questões específicas, mas estas são de um ponto de vista mais geral. O que essas teorias buscam explicar, pessoal? Não sei se essa cor aqui é melhor, deixa eu mudar de cor. Busco explicar como os agentes econômicos, os motivos que levam os agentes econômicos, né? Famílias, principalmente famílias e empresas. Não quer dizer que o governo não seja um demandante de moeda, e mesmo o setor externo, né, no mercado cambial. Mas quais os motivos que levam os agentes econômicos a reterem saldos monetários? Essa pergunta é sobre o quê? Deixa eu perguntar para vocês. O que a gente está querendo descobrir com essa pergunta? Vocês lembram que no começo da disciplina eu fiz várias vezes a mesma pergunta de maneira diferente sobre a determinação da renda? Lembram? Eu já esqueci. Caroline, estou vendo você aqui, boa tarde. Vocês lembram, gente? Ótimo. E agora? Né? O que é a retenção de saldos monetários? Digam para mim, pelo chat mesmo, não tem problema. O que é reter saldos monetários? A gente já sabe o que é moeda, né?
as manifestações da moeda, como manual, escritural, tá? Mas o que, né, o que representa a retenção de saldos monetários? Tadeu, o que você acha? Tadeu? Não, eu não estou perguntando a parte teórica, eu estou perguntando como vocês olham para essa pergunta, né? Qual o significado dela? Para você, o que é reter saldo monetário? Diego, tá por aí? Vamos iluminar esse negócio. Vocês não lembram, gente? Olha, é o seguinte, né? Isso aqui é algo como guardar dinheiro, ou, né, segurar dinheiro. Concorda comigo? Então, no fundo, essa pergunta aqui é o seguinte, ó. Por aqui vocês conhecem. Tá? E essa dimensão é importante, porque a gente está lendo lá no texto um termo que é um termo mais técnico, né? Em muitos casos, um uso da expressão muito relacionada ao período que estava discutindo, mas essa pergunta é assim, né? Por que os agentes demandam moeda? Ou, se vocês quiserem, quais os fatores que afetam, né, a demanda por moeda? Faz mais sentido essa pergunta? Faz ou não faz? Só que essa pergunta é mais teórica ainda, mais abstrata. No fundo, é ter o dinheiro em mãos, ou no banco, na forma de depósito à vista. É disso que a gente está falando. Então, é isso que as teorias monetárias estão tentando explicar aqui, ó, nesse momento. Se a gente lembrar da TQM, né, tem uma explicação da demanda por moeda que parte dos pressupostos. Deixa eu voltar para a minha cor lá. Que parte dos pressupostos, ou seja, o agente é racional, a economia está em pleno emprego, lembram disso? E é com base nesses pressupostos que vai ser explicado. Tá? Lembra lá de Cambridge, a abordagem dos saldos monetários? É isso. Tá? Os cash balance. O que a gente tem? Eu não vou repetir, porque vocês viram no último slide, mas a pergunta motivadora, né, é essa aqui. Ó. Por que os agentes vão reter saldo monetário, ou seja, vão demandar moeda, né, se é melhor do ponto de vista racional e são agentes racionais e maximizadores, né, racional e maximizador, se existe uma alternativa no mercado financeiro de obter juros. Então, essa é a pergunta. Se a gente são racionais, não tem nada, né? A gente tem que explicar as situações nas quais
eles demandariam moeda, ou seja, abririam mão de obter algum tipo de ganho financeiro para ficar com a moeda, né, na sua forma mais líquida. Só para a gente lembrar, a gente tem 3 tipos de ativos, certo? Ativos reais, ativos financeiros ativos financeiros não monetários e ativos financeiros monetários. Em que eles se diferenciam? No grau de liquidez de cada um e na rentabilidade que geram a seus possuidores. Vocês já responderam isso na primeira unidade. A moeda tem o maior grau de liquidez, correto? Mas diferente dos outros dois, não gera uma rentabilidade, não gera isso aqui, ó, juros. No caso, do ativo financeiro. No caso da rentabilidade, seria um ganho de lucratividade. Então, por que os agentes gostariam, de ter liquidez, cientes de que estão abrindo isso no mundo clássico? Quais eram os 2 fatores? Pelo motivo transação, desencontro entre o desencontro do fluxo de caixa, entre as entradas e as saídas, os recebimentos e os pagamentos. E B, o motivo precaução. O que diferencia o motivo transação do motivo precaução? É que no motivo transação a gente está falando de um fluxo de pagamentos previstos. A gente sabe que tem que pagar a escola, o aluguel, a conta de luz e tal. E o motivo precaução são gastos que vão acontecer, que podem acontecer, mas que o motivo não é certo nem é previsto. A necessidade de um remédio, porque gripou, uma saída de última hora, esses são fatores não previstos, mas que os agentes retêm moeda. Qualquer retenção de moeda, além dessas 2 necessidades, seria irracional e os agentes não manteriam. Então, eles vão ficar o tempo todo no limite dessa demanda por moeda, dessa retenção de saldos monetários. Na abordagem de Cambridge, a gente verificou que isso também está em Fisher, mas em Cambridge está mais elaborado, que a demanda por moeda, então, era uma função, isso é um F, é uma função da renda nominal, Renda igual PIB real, certo? PIB real. Oh, Deus, isso aqui ficou feio demais. Mas isso aqui é PIB real vezes preço, que é igual à renda nominal. Então, a demanda por moeda no mundo clássico é uma função estável da renda. Por quê? Porque o parâmetro, que é a constante marshalliana, que é esse casinho aqui, ó, ele é uma proporção da renda que costumeiramente é mantido como saldo monetário por aqueles 2 motivos. E ela é uma constante exatamente por isso, porque não muda no curto prazo. A gente vai ver um rol de fatores que explicariam o fato disso ser uma constante, segundo os clássicos. O costume, o nível de gasto, o padrão de gastos mensais, uma série de fatores. Mas essas são as 2 questões gerais para explicar a demanda por moeda no mundo clássico da teoria quantitativa da moeda. E Keynes? Bom, agora a gente tem uma mudança significativa. A primeira diz respeito a olhar para isso aqui, ó, que a gente pode chamar de composição de portfólio. Escolher os ativos. Escolher a forma como a riqueza individual vai ser guardada, ou vai ser aplicada, melhor dizendo. E a outra, a gente pode chamar de teoria da escolha dos ativos também, que está lá no capítulo 17 de Keynes. E a outra é a mais conhecida, que é a teoria da preferência pela liquidez.
preferência pela liquidez, é algo que a gente pode chamar fácil de demanda por moeda. Mas de onde é que vem isso aqui? Vamos com calma. Vamos olhar primeiro para Keynes. Ele diz que a gente está chamando que ele fez uma revolução. Né? O que a gente está vendo aqui é uma visão alternativa e, em certo sentido, um contraponto muito forte à teoria monetária dominante, que é a TQM. Keynes está discutindo principalmente com outro economista de sua época, contemporâneo, ser um pouquinho mais velho, mas contemporâneo, que é o Pigou. Pigou que vai formular os dois discípulos de Marshall, viu? Tanto Keynes como o Pigou. Vai formular uma visão mais acabada do mundo clássico. Aquele capítulo 2 da teoria geral, vocês já leram alguma coisa da teoria geral em macroeconomia? Imagino eu, se não leram, me corrijam, que Keynes fala que vai, né? O capítulo 2 é só para Keynes falar dos dois postulados clássicos. Os postulados são formulados por Pigou. Isso na teoria geral, gente. Mas o meu ponto para estar falando sobre isso é o seguinte: a teoria geral é de 36. Antes disso, Keynes já vinha escrevendo sobre a moeda em dois livros. Um é tratado sobre a moeda e o outro é sobre a moeda. O Tratado sobre a Moeda é de 1930. Embora a teoria geral vai ter uma visão mais elaborada, e no fundo ele não termina na teoria geral. Alguns textos posteriores, textos curtos, ele vai desenvolver melhor, inclusive um quarto motivo para se demandar moeda. Mas o que tem aqui antes que nos interessa? Ou seja, em 30, no livro, né, do Tratado sobre a Moeda. São os circuitos da economia. A gente aprende lá no fluxo circular da renda, né? O fluxo circular da renda é basicamente a circulação produtiva da economia. O fluxo circular da renda pode existir sem moeda, né? Pode existir teoricamente. A gente pode ensinar sem moeda, né? Ou pode assumir que a moeda é tão somente um meio de troca. Tão somente um meio de troca, ou seja, né? É o sangue que faz a circulação dos bens reais acontecerem. Isso aqui tem que ser de amarelo, não tem jeito não. Dos bens reais acontecerem. Tá? Então, na circulação produtiva, existe moeda, é sempre o Keynes da economia monetária, vejam bem, sempre o Keynes da economia monetária. Ele já faz a crítica à economia cooperativa do mundo clássico. Então, ele vai falar, na circulação monetária, a moeda existe, opera, sempre como meio de troca, ou como a gente já aprendeu, né, como meio de pagamento, permitindo que haja a circulação de bens e serviços. Certo? E para o que ele está olhando, que vai importar aqui? A velocidade de circulação da moeda. Pergunto para vocês, em que isso se difere do mundo clássico? Thalita, o que você acha? Em que a moeda operando aqui se difere do mundo clássico? Aqui na circulação produtiva.
Olha, pessoal, não vai diferenciar, aparentemente, não vai diferenciar em muita coisa, tá certo? De que vai depender? Quanto maior a circulação da moeda, né, menos a necessidade de meios de pagamento para fazer girar bens e serviços. Isso é o que preconiza a teoria quantitativa da moeda. Então, Keynes, né, como bom neoclássico de origem, embora ele vá romper, né, mas como bom neoclássico de origem, está fazendo um debate, está trazendo essa discussão. É por isso que se fala que entre uma análise e outra, ele vai aprimorando e vai rompendo, né, com a sua herança do mundo clássico. Mas isso é só aparentemente, pelo seguinte, ó, só aparentemente não, tem uma forte conexão com o mundo clássico. Mas veja, a moeda não circula só na esfera produtiva. A moeda, na explicação de Keynes, também circula na abordagem financeira, na circulação, né, no circuito financeiro. Então, veja, ativos reais, vamos chamar de capital, ativos financeiros e ativos monetários. Então, numa economia monetária, que é a economia moderna, que tem mercado financeiro de títulos existindo, os agentes podem reter moeda também, né, para fazer negociações de ativos financeiros. Neste caso, a moeda funciona, ou a novidade, que não estava presente no mundo clássico, como ativo, como, né, reserva de valor. E aqui, o que vai importar não é a velocidade de circulação da moeda, mas o comportamento especulativo dos detentores de riqueza. Detentores de riqueza. A gente podia falar o comportamento especulativo dos agentes econômicos. Estaria correto? Estaria também, mas não estaria rigorosamente de acordo com a teoria keynesiana. Ele vai falar que é quem possui riqueza, ou seja, os ativos, é que vai tomar essa decisão. E detentores de riqueza é a expressão típica do livro de Keynes. Aí onde é que sai a aparência? É que é a mesma moeda que sai daqui de um circuito para outro. Eu vou frisar bastante isso aqui, gente, porque lá na frente, a política monetária na visão keynesiana é sobre isso aqui, ó. Fazer a moeda para gerar crescimento econômico, fazer a moeda sair da circulação financeira para ir para a circulação produtiva, onde ela opera como meio de troca e não como elemento de especulação. Embora, né, você tem que olhar para aqui que são componentes importantes da demanda por moeda, segundo Keynes. Onde é que está essa circulação financeira? Nessa escolha aqui, ó. Eu vou reter moeda ou vou reter ativos financeiros? Então, veja. Mesmo quando os agentes abrem mão de reter moeda, frisem bem isso aqui, ó. Mesmo quando os agentes abrem mão de reter moeda, não significa que, ao abrir mão, essa moeda vá para o setor produtivo. Ela pode ficar no setor financeiro. Não vai, né, para a economia, e aí a gente tem um problema, uma forma de explicar o porquê, no mundo keynesiano, a economia pode operar, né, abaixo do nível de pleno emprego, porque existe uma demanda... agora eu vou falar um pouquinho difícil, mas faz sentido. Uma espécie de demanda negativa. Os agentes econômicos demandando ativos financeiros, ou seja, demandando, né, possibilidade de obter riqueza num circuito que não é o circuito produtivo. Tá, então vamos retomar aqui o modelo keynesiano para a gente explicar um pouco mais isso. A gente já falou em algum momento lá atrás, eu lembro até porque foi um gráfico muito feio que eu fiz nesse Jamboard aqui, nesse quadro branco do Google Meet, comparando o modelo keynesiano com o modelo clássico, né?
Primeira coisa em Keynes. Keynes, para explicar o comportamento dos agentes, ele vai estar pensando no curtíssimo prazo. Né? Não é nem no curto, nem no médio. Ele vai dizer, tem um comportamento que é o comportamento que você tem diário. Qual que é esse comportamento diário ou cotidiano? É você decidir quanto você vai produzir com base nas expectativas do que vai ser vendido. Certo? Essa decisão de quanto produzir implica a decisão de quais os fatores, da quantidade de fatores de produção utilizados. Logo, do emprego. Isso aqui é emprego. Emprego dos fatores de produção, que é igual à renda. Então, é igual a nossa renda aqui. Depois eu volto para cá. Então, o tempo todo, os agentes estão tomando essa decisão. E uma vez que tomam, tem outra característica do curtíssimo prazo que não aparece no mundo clássico. Os preços não têm tanta mobilidade. Se a gente lembrar do mundo de concorrência perfeita, os agentes econômicos são tomadores de preço. Eles ficam ajustando, as quantidades produzidas com base no preço dado pelo mercado, que oscila o tempo todo com oferta e demanda. Que a gente vai dizer, olha, essa é uma economia monetária e contratual. Existem contratos que tornam os preços mais ou menos rígidos. O principal deles são os salários. Salários nominais. Salários nominais não mudam com base na oferta e na procura. Outro fator que torna os preços menos rígidos, mais rígidos, é o fato de a economia pode, em vários momentos, estar abaixo do pleno emprego. Se ela está abaixo do pleno emprego, em vez de ajustar os preços, os agentes vão ajustar quantidades. E o preço vai se manter. Opa, não devia ter escrito pleno emprego aqui. Tá certo? Esse é um outro fator. Esse conjunto de decisões aqui, para Keynes, traz algo que não aparece no mundo clássico. É o tempo histórico importa. Tá, deixa eu voltar aqui rapidinho para a gente entender. No mundo clássico, curto prazo e longo prazo são conceitos lógicos e não históricos. O que diferencia o curto prazo do longo prazo é ter pelo menos um fator de produção fixo. Se a gente tem pelo menos um fator de produção fixo, ou seja, uma variável que não se altera no curto prazo, não se altera cotidianamente, aí a gente está no curto prazo. Se a gente está olhando uma temporalidade em que tanto o capital como o trabalho, ou seja, todos os fatores de produção estão se modificando, a gente está no longo prazo. Então, é um tempo lógico. A gente não vê a passagem do tempo cronológica ou histórica. Para Keynes, essa passagem cronológica importa. Por quê? Porque a decisão que você toma hoje afeta como vai estar a economia amanhã. Depois de amanhã e tudo bem. Então, para ilustrar, se eu decido produzir mais hoje, certo? Essa produção só vai entrar no mercado amanhã, mas se a demanda não se realizar amanhã, eu não vou precisar produzir mais amanhã, porque eu tenho que ser produzido hoje. Então, eu vou ajustar as quantidades produzidas e, por consequência, o emprego com base na decisão, no que eu espero que vai acontecer depois de amanhã, mas também com base nos resultados da decisão que eu tomei hoje para amanhã. Antes de eu seguir, isso está claro? Isso torna ainda mais complexo, gente, se a gente, em vez de estar falando de produção, a gente estiver falando de capacidade de produção, ou seja, de investimento. Aí a coisa ainda fica mais complicada, porque a decisão de aumentar a capacidade de produção, ela é tomada hoje, mas ela vai se concretizar ao longo do tempo.
Se eu quero aumentar a quantidade produzida, eu contrato mais. Mas se eu quero no curtíssimo prazo, mas com base no tamanho da minha planta industrial. Mas se eu quero dobrar o tamanho da minha planta industrial, eu vou demandar bens de capital, eu vou comprar terreno novo, eu vou começar a construir, certo? Esperando que quando o investimento estiver maduro, concretizado, eu vá produzir o dobro, porque eu vou vender o dobro. Se nesse meio tempo a economia começar a andar para trás, a gente tem uma situação que é a seguinte: a planta já está lá, a planta industrial já está quase pronta. E isso não muda. Isso não varia. Você não desfaz da planta, você não transforma a planta em outra coisa. Então, a decisão de investir tem essa peculiaridade, que uma vez tomada, afeta. Só que os agentes econômicos o tempo todo estão reavaliando as suas posições. Só que ao reavaliar, né, eles levam em consideração aquilo que já foi concretizado das decisões anteriores. É isso que significa o tempo importar. E esse conjunto de premissas é o que vai dar, né, o princípio da demanda efetiva. Ou seja, se eu, né, uma vez que tomo a decisão de investir, eu agora vou demandar um conjunto de bens que até então não estava sendo demandado. São novos bens de capital. O que isso vai resultar? Vai resultar, no futuro, em mais emprego, porque vai ter mais capacidade de produção. Ao mesmo tempo, né, se eu percebo que a capacidade de produção aumentou, né, para além do que eu acho que vai ser vendido, eu não vou ocupar todos os fatores de produção que eu acho que a economia detém. Eu vou ocupar somente os fatores de produção suficientemente para a demanda que eu acho que vai acontecer. Então, tem um mundo de expectativas aqui. Tá? Logo, a economia pode operar abaixo do pleno emprego. O que do ponto de vista lógico ou teórico, para Keynes, justifica que isso possa acontecer? Eu vou voltar uns slides aqui. Vou voltar uns slides aqui. Lá no mundo clássico, não faz sentido você reter saldos monetários, correto? Então, aquilo que não é para sua necessidade, você vai botar no mercado, né, no sistema bancário, vai poupar, e isso vai ser convertido em investimento. E aí você continua em pleno emprego. Então, não tem possibilidade de você operar, né, abaixo da capacidade total de produção da economia. Só que para Keynes, se eu decidir produzir menos, né, eu posso deixar o dinheiro na poupança e para ele ser emprestado para a circulação produtiva, né, e eventualmente atender às necessidades de quem busca bem de capital, mas aquilo que eu chamei de demanda negativa. Eu posso pegar esse dinheiro e colocar em títulos. E ao fazer isso, olha que coisa interessante, eu não estou sendo irracional, pelo contrário. Eu estou sendo racional, eu estou deixando de investir ou aplicar, né? Investir é pegar esse dinheiro direto e botar aqui. Ou pegar esse dinheiro e emprestar, né, para quem quer botar aqui na circulação produtiva. Eu estou deixando de fazer isso porque existe um mercado desenvolvido de títulos que está remunerando melhor, tanto do que eu arriscar, né, aumentar a capacidade produtiva, como eu emprestar o dinheiro que está sobrando, do qual eu iria investir. Se esse recurso vai para o mercado financeiro, né, ele fica na circulação financeira, logo, ele não se converte em aplicação produtiva.
ele não vira emprego, ele não vira ocupação dos fatores. No resumo, é o fato de existir moeda e de que essa moeda é considerada para os agentes econômicos um ativo no qual ele pode manter, esperando a melhor posição, esperar a melhor posição para ganhar dinheiro, que faz com que a demanda efetiva fique abaixo do pleno emprego, ou seja, que haja insuficiência de demanda efetiva. E então, a gente tem, né, que esta eu já falei isso para vocês várias vezes, na visão keynesiana, uma economia monetária da produção. Se Wixell, né, começou a elaborar um modelo que, de alguma maneira, explicava a relação do lado monetário e financeiro da economia com o lado real, né, Keynes coloca a moeda no centro disso. Da demanda efetiva, ele está olhando para o lado real da economia, mas ele está dizendo, é o fato de existir um lado financeiro, né, de uma economia monetária, onde a moeda, ela própria é um ativo financeiro, só que um ativo financeiro monetário, né, que tem que lidar com os ativos financeiros não monetários do ponto de vista das escolhas dos ativos, que a economia pode operar abaixo do pleno emprego. Tá claro, pessoal? Me façam aí mais devagar se vocês precisarem, quiserem, se tiver alguma dúvida. O esquema teórico de Keynes é esse aqui. Inclusive, é o conjunto das variáveis do livro todo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Algumas não são necessariamente variáveis, mas comportamentos dos agentes. Keynes não trabalha mais do que com 7 variáveis na teoria geral. Também é o mundo dos agregados econômicos, né? Outra característica do que Keynes fez. Então, do que depende, uma pergunta que eu fiz para vocês tantas vezes, né? Do que depende o emprego e a renda? Quais são os fatores determinantes? São as decisões de gasto. São as decisões de gasto aqui, ó. Gasto. As privadas, né? No mundo simplificado, o gasto público, o equilíbrio orçamentário, o que o governo arrecada, o governo gasta, então volta para a economia, e você tem, né, não tem um comércio internacional tão maior assim do que a economia interna. Então, não influencia muito. Então, são essas duas decisões de gasto aqui. Ó. Primeira decisão de gasto é o consumo. Veja, né? Essas duas aqui vão compor a demanda agregada e o tamanho dela, né? A expectativa sobre o tamanho da demanda agregada. A expectativa sobre o tamanho da agregada é a discussão sobre a demanda efetiva. Né? É aquilo que eu acho que vai ser o tamanho da demanda agregada. Então, eu tomo a decisão de produção, aqui está a decisão de produção. Eu tomo a decisão de produção e, portanto, de ocupação dos fatores produtivos com base no que eu acho que vai ser a demanda. Né? E a demanda ela pode ser destinada para aumentar a capacidade de produção e investimento ou para consumo. De que depende a decisão de consumo? Depende da própria renda. Depende da própria renda. Então, o consumo é uma função, no modelo keynesiano, é uma função estável da renda. Tá? E ele vai variar na margem conforme uma variável, né, mais ou menos constante, que não muda no curto prazo, a propensão a consumir. Tanto a propensão média como a propensão marginal. A análise disso aqui traz, né, a gente vai achar um parâmetro, que é o parâmetro da propensão marginal a consumir, mas, no fundo, pelo menos no mundo keynesiano, isso aqui é uma função estável, não muda, né,
no curto ou curtíssimo prazo. Já aqui, não. Tá? Esta decisão aqui requer que a gente olhe mais de perto. Tá ela aqui. Ó. O que a gente tem? De que depende o investimento? O investimento depende, por um lado, da taxa de juros. É uma comparação. Por que depende da taxa de juros? Porque investir, né, é você pegar parte da renda corrente, é você pegar recursos existentes, melhor dizendo, para aumentar a capacidade produtiva. Então, vai ser um delta K, né? Só que isso tem um custo financeiro. O custo financeiro é dado pelo, né, pelo preço da captação de dinheiro. Desculpa, captação de dinheiro. Então, pela taxa de juros. Né? Não o preço do dinheiro, a taxa de juros. De que depende a taxa de juros? Depende, de um lado, da oferta de moeda e de outro, da demanda por moeda. Lembra que a teoria monetária é para explicar a demanda por moeda, né? L é a demanda por moeda e aqui é M, oferta de moeda. Por outro lado, os agentes econômicos estão olhando também para algo como uma espécie de custo de oportunidade, que Keynes chamou de eficiência marginal do capital, que é dada pelo seguinte: você tem um bem de investimento, BK, né? Esse bem de investimento, ele vai dar uma série de rendimentos, né, ao longo da sua vida útil, etc. Né? E você vai fazer aquilo que hoje a matemática financeira chama de taxa interna de retorno, o retorno sobre investimento. Quer descontar isso aqui a taxa de juros corrente para saber quanto vale esse bem de capital ao longo da sua produção. Se o valor presente for superior do que o valor do investimento hoje, compensa. Se não for, não compensa. Tá vendo? Então, do que depende? Depende, por um lado, do preço, que é o custo de oportunidade. Então, depende, de novo, da taxa de juros e das expectativas, quanto qual vai ser o rendimento futuro, mas também qual vai ser a taxa de juros. O que aparece aqui de relevante também, que eu não posso deixar de falar para vocês? No mundo clássico, a gente viu lá em VIX, a taxa de juros decorre da economia real. É a taxa que vai equalizar poupança e investimento. Então, os juros existem porque os agentes econômicos, para remunerar a poupança, a abstenção do consumo presente, para remunerar a abstenção do consumo presente em troca de um consumo futuro, só que maior. Em Keynes, não. Em Keynes, a taxa de juros é um fenômeno estritamente monetário, que decorre de quê? Decorre, por um lado, da demanda por moeda, que é formada pelas expectativas que os agentes têm em relação aos seus ganhos futuros e em relação à própria evolução da taxa de juros. Por que a evolução da taxa de juros é importante? Porque, ora, né, como existe um mercado financeiro, você pode aplicar os seus recursos no mercado financeiro e sair desse circuito da economia real aqui. Não vai ter emprego e renda. Tá? Então, a taxa de juros é, em Keynes, o prêmio por você abrir mão da preferência pela liquidez.
Segure essa ideia que eu vou desenvolver em seguida, tá? Aqui ela não está suficientemente explicada. Mas para dizer o seguinte, a gente tem um componente aqui, ó, que decorre da existência da moeda e do fato de que os agentes econômicos estão especulando, tá, sobre qual vai ser a taxa de juros, que torna isso aqui, ó, um elemento instável da economia. Instável no sentido que ele vai oscilar bastante e que, portanto, a economia vai variar, né, ao longo do tempo, em vários níveis de equilíbrio que não o nível do pleno emprego. Novamente, centralizando a ideia na moeda. E é esse o motivo que a gente vai ter que olhar para ele agora. Ó. Então, o que a gente tem? E aí aqui ele vai formular, né, de maneira mais clara os dois motivos que a gente já conhece, mas vai dizer, ó, este aqui na economia da monetária vai ter um efeito significativo. Porque se os dois primeiros dependem, tá? Cadê você? Cadê você? Tá aqui. Os dois primeiros são uma função da renda. Tá aqui. Mas por conta da existência do circuito financeiro, a gente vai ter uma outra parte da demanda por moeda que é dada por L, que é uma demanda que vai estar em função da taxa de juros. No primeiro caso, é uma relação positiva. Quanto maior a renda, mais os agentes vão precisar de moeda para esses dois motivos aqui, ou seja, mais a gente vai precisar de moeda para realizar suas transações. Tá? Com a taxa de juros é o contrário, é uma relação negativa. Quanto maior a taxa de juros, menor a demanda por moeda, porque os agentes vão estar especulando em torno dessa taxa de juros. Quanto menor a taxa de juros, maior a demanda por moeda, porque aí você vai esperar o melhor momento de aplicar essas riquezas. E vocês viram o tamanho desse erro aqui, né? Isso aqui não é inflação não, viu, gente? Marca texto. Isso aqui é taxa de juros. Voltando. Tá claro? Então, essa essa função de demanda por moeda no modelo keynesiano, de forma simplificada. No modelo de Keynes, vai ser muito similar, né? Voltando aqui, perdão. Este lado da equação vai ser muito similar à versão clássica, né? A demanda por moeda vai ser um montante da renda monetária. Só que não tem lá, mas tem aqui. Esta é uma economia regida por contratos. Vocês sabem disso, né? Nossa economia capitalista de mercado é uma economia que também é contratualista. E o principal contrato é o contrato de trabalho. Né? A gente tem uma série de contratos de aluguel, uma série de coisas que faz com que os preços sejam rígidos, ou seja, eles não se regulam automaticamente. Se regulassem, a TQM funcionaria tranquilo para esse conjunto de demanda. Né? Mas como não se ajusta, então o ajuste da economia vai se dar ao nível da demanda efetiva, né? Ou seja, da ocupação dos fatores de produção, e vai ocorrer desemprego. E não inflação. Lembra que ocorre inflação? Aqui vai ocorrer antes um ajuste de quantidade do que um ajuste de preços para continuar no pleno emprego. Lembram-se disso? Mas aí a gente tem um motivo de especulação. Né? O motivo de especulação, por isso que é só aparente, faz com que a própria velocidade da circulação da moeda não seja uma constante, como no modelo keynesiano, como no modelo marshalliano, né, na versão de Cambridge. Por quê?
Porque o tempo todo os agentes econômicos estão mudando a sua posição em relação à quantidade de moeda que eles vão reter. O tempo todo, né? A depender de quê? Depender disso aqui, ó. Taxa de juros. Então, este terceiro motivo de demanda por moeda, elaborado por Keynes, observado por Keynes e teorizado por Keynes, muda a relação toda da explicação de como os agentes econômicos se comportam na economia e qual vai ser o desempenho desta economia. Então, como funciona a demanda para especulação, né? Ela vai ser uma função inversa, não das taxas de juros corrente, mas da expectativa de qual vai ser o comportamento da taxa de juros. Então, vamos olhar um pouquinho para o mercado financeiro aqui. Então, a gente tem um título no valor de 100 mil reais. Tá? Esse título público paga para o seu detentor um rendimento fixo. Todo mês ele paga, ou todo ano, ele paga um valor de 3 mil reais. Ora, isso significa que a taxa de juros dele anual é de 3%. Não é isso? Vocês não concordam comigo? Aí esse título, ele só paga 3 mil, que é o rendimento, né, a anuidade, no final do ano. Até lá, esse título não fica na carteira do seu detentor. Ele vai ser negociado. Ele pode ser negociado a um preço menor do que 100 mil, a um preço igual a 100 mil, ou a um preço maior do que 100 mil. Isso vai depender das condições do mercado, da oferta, da procura, das expectativas quanto à evolução, né, da taxa de juros. Então, o que ocorre? Eu tenho esse título que paga 100 mil e eu negociei ele a 105 mil. O valor de face dele ainda é 100 mil. O valor de mercado é 105. Mas como ele é um título pré-determinado, ele continua pagando 3 mil. Certo? Isso significa o quê? Que na hora que eu divido 100 mil que eu divido 3 por 100 mil dá 3%, para um novo detentor, a taxa de juros não é mais 3%, ó, porque na hora que eu divido 3 mil por 105, a taxa de juros é 2,9%. Perceberam a mudança aqui? E à medida que vai aumentando a taxa de juros daquele título é menor, o contrário acontece quando a gente volta, né? Aqui está arredondando, ó, você vê que 2,9 aqui, 2,9 aqui. Quando o título começa a diminuir. Isso significa que do ponto de... O cara que comprou esse título que valia 100 a 80, significa que ele está obtendo... O valor é o mesmo, mas significa que a remuneração do capital dele é de 3,8% e não de 3%. Os agentes econômicos que vão estar olhando para esse mercado, né, eles vão estar pensando o seguinte, ó, se o preço do título está subindo, né, o que significa que a taxa de juros está caindo, então o título está remunerando pouco. O título está remunerando pouco. Só que ele começa a formular a expectativa de que chega um ponto que esse título vai parar, que essa taxa de juros vai parar de cair e vai voltar a subir. Ele começa a abrir mão, né, da retenção de moeda para buscar título. O contrário acontece aqui, ó. Ou o título vai cair mais, né, e a taxa de juros está subindo. Quando a taxa de juros está subindo, tá bom, você está ganhando. Mas você começa a formular a expectativa de que isso aqui vai virar. Que a taxa de juros vai parar de subir e vai voltar a cair. Aí você espera. E quando você espera, você retém moeda.
É assim que modifica a demanda por especulação. Se a taxa de juros está aumentando, a tendência é você... Eu expliquei errado. A tendência é você diminuir a demanda por moeda. Só que, né, aqui não é o preço futuro. Aqui é o preço presente. Mas se você forma a expectativa de que a taxa de juros vai virar, ou seja, ela vai voltar a cair, se você acha que a taxa de juros vai cair, você aumenta a demanda por moeda. Se você acha que a taxa de juros vai subir, você tenta se antecipar para comprar, né, um preço melhor, e aí você diminui a demanda por moeda, porque você se desfaz do ativo monetário em busca do ativo financeiro não monetário, que são os títulos. Cansei, e vocês? Uhum. Então, o que a gente tem? A gente tem que olhar, então, para o mercado de títulos. A gente tem que olhar para o mercado de títulos. E aí aparece a teoria de Keynes, que é a teoria da escolha dos ativos. A gente está escolhendo entre títulos, entre moeda e entre bens de capital. Tá? Só que o que Keynes faz? Ele simplifica e olha só por esse lado de cá, para entender, né, o motivo de especulação. Uma expansão da taxa de juros significa uma redução nos preços do título, e o contrário. Uma redução equivale a uma expansão nos preços dos títulos. E qual que é o cálculo que a gente está olhando? Lembra lá da eficiência marginal do capital? Não é a eficiência marginal do capital, mas a lógica da matemática financeira é a mesma. Você olha para o rendimento que esse título vai gerar ao longo do tempo, né? Lembra lá dos 3 mil? Se eu dividir 3 mil pela taxa de juros, se eu dividir 3 mil por 3%, vai ser igual a quanto, gente? Ó, vai ser igual a 100 mil lá do slide anterior. Correto? É isso que ele está fazendo. Se eu dividir 3 mil por 3%, eu tenho o valor presente dessa série de rendimentos, que vai ser o preço do título. Quanto é que vale um título hoje? Né? Se eu sei que ele vai me render 3 mil e a taxa de juros é de 3%, eu sei que esse título vale 100 mil. Se a taxa de juros for 2,9%, eu sei que esse título vai valer ali entre 102 a 105 mil. Se a taxa de juros é 3,8%, eu sei que esse título vale 80 mil. Na aula de mercado de capitais, a gente fala bastante sobre, né, como precificar ativos financeiros. Eu ministrei semestre passado, talvez, se for ofertado, no semestre que vem. Mas essa é a relação do que a gente está trazendo aqui. Percebe? Deixa eu só para sintetizar, falar em altas da relação, para sintetizar, este é o cenário, ou pelo menos o cálculo racional, não é um cálculo irracional. No mundo da TQM, aquela pergunta que eu fiz lá no início para a TQM. Por que os agentes reteriam moeda se podem aplicar, né, mercado financeiro? Por quê? Porque eles vão esperar o melhor momento de aplicar o seu recurso. Então, mesmo não retendo moeda por transação ou precaução, os agentes econômicos podem reter moeda pela sua preferência pela liquidez. Tá? Ou seja, a moeda, embora não deixe rentabilidade,
ela protege o agente econômico contra as incertezas. Como ela própria é um ativo, ou seja, ela vai conservar o seu valor ao longo do tempo, você pode retê-la e esperar o melhor momento de fazer aplicações rentáveis. Esse é um motivo, e é um motivo importante para demandar moeda, segundo Keynes. Ou ainda que não sejam rentáveis, mais seguras no ambiente de incerteza. Eu acabei de falar. Os agentes vão estar o tempo todo tentando acertar, né, a evolução da taxa de juros. E essa tentativa de acertar é um componente psicológico. Não é à toa que a gente está o tempo todo falando de confiança do mercado. Isso vem do que Keynes desenvolveu. Fala, ó, a decisão vai depender do que eu acho que está acontecendo, do que eu acho que vai acontecer diante do que está acontecendo. Quanto maior o cenário de incertezas, maior a demanda por moeda pelo motivo especulação. Voltando para aquela nossa equação inicial, se a gente isolar, a gente vai ter que a taxa de juros é uma relação entre o preço, né, e o fluxo de rendimento. Isso aqui a gente também já fez. Mas aí tem um outro tipo de ganho, que não é o tipo da taxa de juros, que é o chamado ganho de capital. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui tem um ganho, tá? Cadê você? Aqui tem um ganho que é decorrente do... Isso aqui é o G lá da minha equação. Não, isso aqui é o I da minha equação lá, né? A gente tem um ganho que é decorrente da taxa de juros, que diga quanto que o título vai remunerar. E a gente tem um outro ganho, que é o seguinte: se eu comprar o título a 100 e vender a 120, tá? Isso aqui não é um ganho de rendimento, mas é um ganho de capital. Esse que ele está inserindo, então, uma outra variável importante que vai condicionar essa demanda especulativa, né? Que é dada pelo preço de venda do título. Aqui, ó. Aqui é 100 mil, 120 mil, menos 100 mil, sobre 100 mil. Então, vai ser um ganho de 20%. Então, além dos 3% dos juros, ainda tem a possibilidade de ganhar 20% do ganho de capital. Tá? Então, esse é o conjunto de informações, né, sobre a rentabilidade total da operação, né, que os agentes estarão observando. Ora, a junção dessas duas demandas, a demanda transação e a demanda especulação, vai dar esse formato de curva aqui. Ó. Então, o que a gente tem no gráfico A? A gente tem uma típica demanda pelo motivo precaução e transação. Né? Taxa de juros, demanda por moeda e a renda. Então, a demanda por moeda só vai aumentar à medida que aumenta a renda. Né? Percebe aqui, deixa eu só fazer uns marcadores aqui. A gente tem uma demanda por moeda aqui, outra demanda por moeda aqui, outra demanda por moeda aqui, do tamanho, né, da renda e sem sofrer influência da taxa de juros. Mas por conta do motivo especulação, o que a gente tem? A gente tem uma função inversa. Que a demanda por moeda, ela vai acontecer, né, a um dado nível de renda, né, ela vai variar conforme varia a taxa de juros. Então, quanto menor a taxa de juros, maior a demanda por moeda. Só vou chamar a atenção para isso aqui, ó.
Isso aqui indica que chega um ponto na economia, na teoria keynesiana, que por mais que a taxa de juros baixe, você não vai ter expansão da demanda monetária. Vocês sabem o que é isso? É a chamada armadilha da liquidez. E essa armadilha para a liquidez é muito cara no pensamento keynesiano. Demanda por moeda não vai crescer indefinidamente. Chega um momento que não adianta você fazer política monetária expansionista. É o que como é o nome dela? A Mônica de Bono estava falando lá no vídeo que vocês assistiram da prova. Né? Chega um momento que não adianta baixar a taxa de juros, porque você já está no limite. Embora ela não estava falando necessariamente da armadilha pela liquidez. Né? De fato, as taxas já estavam em zero no mundo que ela estava analisando, que era o mundo da crise financeira. A junção da demanda, das duas demandas, transação e especulação, dá esse formato aqui, ó. Você expande a demanda pelo motivo renda e expande e desloca a demanda pelo motivo juros nessas duas proporções. Depois de falar por 1h30, aqui, pessoal, atividade para vocês entregarem na quarta-feira. Uma questão só, que é comparar a abordagem que eu acabei de explicar com a abordagem da síntese neoclássica, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Professor, a atividade que o senhor passou, aquela outra, é para entregar até hoje, é? Até que horas? Olha, era antes da aula, mas eu aceito até o fim do dia. Ok, pois tá, obrigada. Tá bom? E essa, pessoal, já fica para quarta-feira. Como eu falei, essas questões são no sentido de estimulá-los à leitura, dado que a gente tem uma carga teórica, né, bem grande, como vocês viram nessa aula de agora. E eu achei até que foi mais teórico do que eu esperava falar, mas vamos conseguir abordá-la nos seus pontos principais. Alguma dúvida? Uma questão? Não? Então, encerro a aula por aqui. Deixa eu parar a gravação. Eu nem sei onde para. Interromper a gravação. Isso.